Pois é, em época de eleições, um dos grandes desafios enfrentados pelos próprios candidatos é despertar o interesse do eleitor. O voto é obrigatório, mas os altos índices de abstenção nos últimos pleitos são preocupantes. Aqui em Mato Grosso, o Tribunal Regional Eleitoral criou uma campanha na qual chama a atenção da população para a importância do voto. A cada 2 anos, absolutamente todos os brasileiros entre 18 e 65 anos de idade têm a obrigação constitucional de ir às urnas e votar para eleger os seus representantes políticos nas prefeituras e câmaras de vereadores ou na Câmara dos Deputados, Senado e Presidência da República. É assim desde 1988, quando, com a abertura do regime militar, o voto obrigatório passou também a contemplar os analfabetos. A obrigatoriedade do exercício deste direito é uma polêmica e antiga discussão, mas enquanto for assim no Brasil, a abstenção será brevemente punida. O eleitor que deixa de votar fica impedido de assumir cargos públicos e tirar o passaporte, por exemplo, apesar de o prazo para justificar a ausência seja de 60 dias. Se ultrapassar este período, ele precisará pagar apenas R$ 3,50 para regularizar a situação. As penalidades são razoavelmente fáceis de serem contornadas, mas nunca, desde a redemocracia, o país vivenciou um descrédito tão grande nas eleições como nos últimos anos. Para se ter uma ideia, na eleição suplementar para governador do estado do Tocantins, brancos, nulos e abstenções somaram mais de 50%. O índice é recorde, porém, não muito diferente do registrado em Mato Grosso. No segundo turno das últimas eleições majoritárias, 556 mil eleitores matogrossenses se abstiveram, o que representa 25,43% do total, superando a média nacional e o do primeiro turno. Já no pleito de 2016, onde foram escolhidos os legisladores municipais e o prefeito, em Cuiabá, 104.235 eleitores não votaram, que também representou 1/4 do total. Esse desinteresse é explicado em especial pela falta de esperança que a corrupção em todas as esferas provoca em parte da população. De primeiro eu tinha costume de acompanhar, né, para saber, mas agora... Por quê? Acabou, né? Não sei, foi um interesse assim que vai desanimando, né? Muita corrupção, né? Muito roubo. Com relação à eleição local, é porque é uma obrigação mesmo. Agora, a nível nacional, é mais porque eu percebo que pode fazer diferença, né? E mesmo entendendo a razão do descrédito, os mais jovens também compreendem que os altos índices de abstenção podem ser um problema. A hora de nós, como cidadãos, fazer o nosso papel é agora, na hora de votar. Então não adianta nada fazer panelada, ir para a rua, porque na hora de mostrar que fazer o nosso papel, a pessoa simplesmente se abstém de votar. Então agora que é a hora de fazer a nossa parte. Tem que escolher alguém, estudar bem e escolher uma pessoa. Essa professora, que trabalha com adolescentes dos 1º ao 3º ano do ensino médio, afirma ouvir dos alunos que eles não se sentem representados pelos candidatos. Eles não sentem que fazem parte do processo político. Então eles utilizam a escola pública, eles utilizam hospitais públicos, só que eles não veem propostas que realmente falem com eles, né? Então, um dos pontos principais, essa semana a gente teve debate, né? E uma das questões que eles repararam e trouxeram para a sala de aula foi: professora, eles falaram muitos números. O que significam esses números? Já para o analista político Onofre Ribeiro, a palavra não é nem desinteresse, e sim indiferença. Esta que pode ser entendida como falta de consideração, descaso, desdém, e por isso é bem mais agressiva e coloca em risco
a jovem democracia brasileira. Democracia é uma construção muito lenta, sofrida. No século passado, o Brasil passou por uma revolução, 1930, durou 15 anos de ditadura, teve 9, 10 anos de democracia, teve uma outra ditadura que durou 21 anos, depois teve experiências muito ruins na política até chegar no agora. A gente nunca teve um período de estabilidade, a gente sempre teve altos e baixos. Então as pessoas, não sabendo disso, elas não entendem que a democracia precisa ser mantida, construída e valorizada. É muito ruim com ela, é muito pior com ela, sem ela, aliás. Então, está faltando informação. E o que é que gera essa desinformação? Fora a falta de educação e a perda de memória dos mais velhos, há também o fato de que ninguém vê resultados a partir da política. O que mais preocupa a Justiça Eleitoral é que as expectativas para o pleito 2018 são menos animadoras ainda. Diferentes pesquisas apontam que este desencanto pode chegar a 40% na média nacional este ano, o que traz um prognóstico de uma eleição particularmente marcada pelo descrédito na política. Parte daí os vários esforços de campanhas publicitárias para convencer o eleitor a não deixar de comparecer às urnas. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso executou uma campanha institucional na qual chama a atenção para a importância do voto. A classe artística do estado se juntou ao TRE e criaram juntos aquela verdadeira música chiclete. O sucesso foi tanto que até o Tribunal Superior aprovou e pediu para veicular em todo o país. Tem na força do seu voto a luz da democracia. Ela tem uma letra muito profunda e uma música muito acessível. Então a música acessível faz essa capacidade de reflexão, né? Principalmente entre os jovens, né? E aí prestam atenção na letra. Tem um vídeo muito bacana com pessoas simples, tem uma animação para criança. Então são estratégias publicitárias a serviço da cidadania. E quando isso acontece, a sociedade sai beneficiada. O trabalho desse tribunal, é exemplo de todos os tribunais do Brasil e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, é despertar o exercício da cidadania. Aquele compromisso com a sua cidade, o compromisso com o seu estado, o compromisso com o país. Né? Nenhuma nação se constrói sem a participação efetiva da população. Então foi pensando nesse contexto todo que fomos buscar parceria com o maestro Fabrício Carvalho e aqui também hoje com todos os outros profissionais da cultura mato-grossense, de somarmos, nos darmos as mãos para sensibilizar esse cidadão eleitor, para ver que o grande protagonista, quem verdadeiramente pode propiciar dias melhores para todos, né, ter uma perspectiva de vida em sociedade, é o próprio cidadão eleitor. Sem olhar para trás, se você não vota, o país não avança, mas se você vota, cresce a esperança. Somos nação, para construir a nossa história. Somos nação, para valer nossa memória, nos doando por inteiro, da política nova visão. O momento é agora, eleitor, cidadão. Somos